Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para vos presentear com a palavra do Senhor, que também nos satisfaz a nós e muito. E nesta lição nós temos aqui uma lição que vai abordar o fundamento do governo de Deus. Qual é esse fundamento do governo de Deus? Pois bem, é nada mais, nada menos do que a própria lei moral de Deus. E iremos ver, mais uma vez, no contexto histórico, ok? Lembrem-se que estamos a analisar eventos do tempo histórico da dispensação cristã, destes 2000 anos de história do cristianismo, e a seguir a cronologia de eventos que Ellen White apresenta no seu livro O Grande Conflito, e vamos ver que depois que, e lembram-se da lição da semana passada que nós vimos, que o santuário veio trazer efetivamente muita luz para a compreensão que os adventistas tinham, ou melhor, para a compreensão do desapontamento que os adventistas viveram. Pois bem, o santuário, eles começaram a focar a sua atenção no santuário, e a partir do momento em que focaram a sua atenção no santuário, pois bem, muita luz começou a irradiar precisamente do santuário. Entre essa luz que irradiou do santuário, reparem, eles olharam para o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, comparando ou percebendo através do santuário israelita, estava a Arca da Aliança, não é? E dentro da Arca havia algo fundamental, que era a lei de Deus escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. E então a atenção desses nossos pioneiros foi chamada para quê? Para a lei de Deus, e particularmente para o quarto mandamento da lei de Deus. Então, fundamentalmente, é este o assunto que iremos agora abordar em detalhe, e convido o irmão José Eloy, como habitualmente, para fazer a oração inicial, para que o Espírito Santo nos unja para abordarmos este assunto que é realmente de solene importância. Irmão Eloy, muito obrigado desde já. Querido Pai, que estás nos céus, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, criando gosto para estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. Obrigado pela iluminação que nos dás e pelas lições que nos transmites cada semana. Abençoa neste momento o pastor Paulo Cordeiro, a mim, e abençoa todos aqueles que irão ouvir estas lições, que irão estudar. Amém, e que todos possamos aprender a relembrar aquilo que já sabemos e aprendemos há muitos anos quando entramos para esta igreja, e que possamos também, de alguma maneira, aprender algumas coisas novas, ou alguém que ainda não tenha visto tudo possa conseguir ver mais pormenores, Senhor. Amém, Senhor. E que se possa fazer luz na mente e no coração, e cria em nós o desejo de manter-nos fiéis até à Tua vinda, e o desejo de partilhar com outros esta Tua Palavra. Amém, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, irmão. Então, estava eu a dizer, portanto, que os nossos pioneiros descobriram através do santuário a importância da lei de Deus. E o que é que se seguiu? Irmão, agora a palavra é sua. Não esqueçam, aqueles que nos estão a ouvir, que tudo isto faz parte do grande conflito entre Cristo e Satanás. Isso. Portanto, Satanás querendo ocultar a lei de Deus, querendo lutar contra a lei de Deus desde que ele se rebelou no céu, dizendo que ele era uma lei que não estava adequada aos seres criados, que deveria ser posta de parte. Então, desde essa guerra que iniciou no céu, ao longo dos séculos, desde Adão e Eva até ao século XIX, Satanás procurou pôr de lado a lei de Deus. E Deus, no grande conflito, decidiu: não, basta, eu agora vou tornar conhecido novamente ao mundo cristão a importância da lei de Deus para a salvação, para a formação do caráter apropriado para viver na nova terra. Vou chamar a atenção do mundo cristão sobre a lei de Deus. E foi assim que Deus atuou nestes remanescentes adventistas, a partir de 1844, para que eles começassem a ver, tal como o pastor disse e muito bem, ao olharem para o santuário celestial, a purificação do santuário mencionado em Daniel 8,14, uma vez que não era a terra, como o mundo cristão protestante pensava na época, e devido a esse erro eles, portanto, não assistiram à segunda vinda de Cristo. Começando a olhar bem para o texto sagrado, começaram a perceber que havia um santuário no céu. O santuário terrestre era uma cópia, era um modelo daquilo que se passa no céu. Então eles começaram a examinar atentamente o santuário terrestre para perceber o que se passa no céu desde 1844. E foi assim que eles viram que a lei dos 10 mandamentos, que existiu, portanto, durante o tempo do Antigo Testamento e que continua em vigor também no tempo do Novo Testamento, os cristãos guardaram durante muitos séculos o sábado, até que a Igreja de Roma obliterou o sábado e substituiu o sábado pelo domingo. Então, eles olharam para o santuário terrestre, uma vez que é uma cópia do celestial, para
tentar perceber o que é que se estava a passar no Santuário Celestial. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação. E essa expiação era feita através do sangue que era, portanto, colocado sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca do Concerto, a Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Então, o sangue que era aplicado sobre o propiciatório, a tampa da Arca, significava, portanto, que o sangue de Jesus Cristo iria fazer expiação para todos aqueles que estivessem interessados e que aceitassem pela fé. O sangue de Jesus Cristo faria intercessão pela transgressão da lei de Deus. Exatamente. Então eles viram que dentro da Arca, no lugar santíssimo, está a lei dos 10 mandamentos. Então no céu também tem que existir a lei dos 10 mandamentos no lugar santíssimo, na segunda sala do Santuário Celestial. E foi assim que o Espírito Santo começou a trabalhar neles, para eles começarem a ver a importância dos 10 mandamentos. Muito bem. Então esse remanescente começou a estudar a Sagrada Escritura. Lembram-se, é sempre com o auxílio do Espírito Santo. Certo. É sempre com o auxílio dos anjos que estas coisas são entendidas na verdade. Assim foi com Guilherme Miller, foi com Tyndale, foi com Wycliffe, foi com Lutero. Portanto, todos estes grandes homens chegaram a estas conclusões ao longo dos séculos, sempre pela influência do Espírito Santo e dos anjos. E aqui no século XIX também não foi diferente. Então, eles começaram a estudar e verificaram que no santuário estava a lei dos 10 mandamentos. Então, eles viram, por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, de que a lição de domingo nos fala. Apocalipse 11, versículo 19, diz que abriu-se o santuário de Deus que está no céu e foi vista a Arca da Aliança. A aliança o que é? A aliança são os 10 mandamentos. E chama-se a Arca da Aliança porque a aliança, os 10 mandamentos, estavam dentro da Arca. Correto. Também é chamado o testemunho. Na Bíblia, os 10 mandamentos são chamados a aliança ou o testemunho, porque são a base do concerto que Deus fez com o seu povo. Então é chamada a Arca da Aliança ou a Arca do Testemunho. Ou Arca do Concerto. Ou Arca do Concerto. Então, eles sinónimos. Exatamente. Então o que é que eles viram? Analisando este versículo, o Espírito Santo levou-os aqui e viram que no verso 19 há um santuário de Deus no céu e dentro desse santuário no céu algo foi aberto, diz que se abriu, o versículo 19 diz que se abriu o santuário e foi vista a arca. Ora, eles foram estudar o santuário terrestre e verificaram que o único dia do ano em que se abria o santuário terrestre e o sumo sacerdote entrava à presença de Deus e era vista a arca pelo sumo sacerdote, era no dia da expiação, que acontecia no 7º mês, no 10º dia do 7º mês. Certo. Então, eles começaram a entender que realmente o dia 22 de outubro de 1844 era o tal dia em que abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança. Ou seja, Cristo passou para o lugar santíssimo para ministrar através do seu sangue a sua expiação dentro da Arca, onde está contida a lei dos 10 mandamentos. E aí também está o Pai, o trono do Pai. Então, Cristo e o Pai estão aí, portanto, fazendo um trabalho pela salvação do homem. E foi assim que a ideia sobre a lei veio à mente dos adventistas em meados do século XIX. Portanto, foi vista na Arca da Aliança. É chamado, em Êxodo capítulo 25, versículo 16, é chamada a Arca do Testemunho, e o testemunho, como eu já disse, são as tábuas da lei. Aqueles que estudarem, que quiserem ir um pouco mais fundo e que tiverem interesse em examinar todos estes versículos, poderão ver Êxodo 25, versículo 16, em que, portanto, a Arca, o versículo diz que foi colocada dentro da Arca o testemunho, e depois certo. No capítulo 31, versículo 18, é-nos dito também que as duas tábuas do testemunho, portanto, foram colocadas dentro da água. E Deus deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, e elas foram colocadas dentro da arca. Depois eles começaram a pensar, portanto, pelo Espírito Santo, e eles verificaram que em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, eles notaram que há um ódio muito grande, há uma aversão muito grande por parte do Satanás ou o diabo contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, não é? Então, a pouco e pouco, eles começaram a ver que não estavam a guardar verdadeiramente a lei de Deus. Então, foi assim que começou a subir um interesse muito grande neles pela lei de Deus. Aqui, por exemplo, na nota da nossa lição, é-nos dito que o dia da expiação era um dia de juízo, e só neste dia podia o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo para fazer a expiação pelo pecado. E ali na sala mais interior do santuário estava a Arca do Concerto, ou da Aliança, ou do Testemunho. Dentro da Arca estava a lei dos 10 mandamentos, escrita em tábuas de pedra.
A tampa dourada, ou feita de ouro, da arca chama-se propiciatório, onde o sangue era aspergido no dia da expiação para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus era manifestada na glória do Shekinah, por cima da tal tampa da arca, e cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com os seres humanos pecadores. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até ao dia do juízo. Então, eles aprenderam tudo isto e outra coisa que eles aprenderam é aquilo que vem aqui neste texto de Ellen White, no segundo parágrafo a contar do fim, na lição do domingo, onde diz que, olhando para dentro do santuário celestial, o apóstolo João viu o templo de Deus aberto e foi vista a arca do seu concerto. E com os adventistas aconteceu o mesmo. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, isto é, a segunda sala, está guardada religiosamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus por entre os trovões do Sinai e escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus, no santuário celestial, é o grandioso original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registados por Moisés no Pentateuco eram uma transcrição exata. Os que conseguiram compreender este ponto importante foram, desta forma, levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei de Deus. Então, foi assim que, ao estudarem o santuário terrestre para compreenderem o celestial, que eles começaram a perceber a importância da lei dos 10 mandamentos, que estava dentro da arca, e perante a qual era feita a expiação com o sangue de Cristo. Exatamente. Não é? Isto é muito importante. Sem dúvida. Ou seja, a transgressão da lei exige o a derramamento de morte sangue. do transgressor. Exato. E sem a morte de Cristo, todo o transgressor não teria a vida eterna. Correto. Então, o sangue de Cristo expia o pecado, portanto, perante a lei do Pai, a lei dos 10 mandamentos, para que assim possa ser, todos possam ter a vida eterna, aqueles que lançarem mão pela fé do sangue de Cristo. Eu recordo aqui, irmão, o texto de Hebreus 9:22, quando diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, esta remissão é a remissão de quê? É a remissão dos pecados. E o que é o pecado, segundo a definição bíblica? É a transgressão da lei. Então, esta imagem, portanto, do que acontecia lá no lugar santíssimo, de colocar o sangue, um sangue puro, não contaminado, sobre o propiciatório, era uma forma de dizer, ok, este sangue é para apaziguar, entre aspas, a lei que foi transgredida, que foi violada. Portanto, era uma forma de dizer, ok, isto faz a remissão dos pecados, ou seja, da transgressão da lei que está aqui dentro desta arca. Portanto, isso é muito importante. Ora bem, como é que nós sabemos que esse sangue é necessário? Pois bem, através da morte de Cristo, não é? Cristo teve que morrer, não é? Teve que derramar o seu sangue para nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados. E sem os méritos do sangue de Cristo não há salvação possível para ninguém. Isso é ponto assente, ok? E aqui diz a lição, muito bem, na lição de domingo, de facto o pecado seria completamente eliminado séculos mais tarde apenas através do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. Ou seja, o sangue de Cristo é aquilo que abre a porta para a remissão ser possível. Não tivesse havido o sacrifício de Cristo e não havia possibilidade, exatamente. E depois então, diz, é pela fé no seu sangue que podemos ser purificados do pecado. Ou seja, é apenas e só pelos méritos do Senhor que nós podemos ser purificados do pecado. Portanto, esta é uma noção... Exatamente. E isso é perfeitamente explicado e desenvolvido ao pormenor na carta de Paulo aos Hebreus. Sim, aos crentes hebreus. Aí está explicado em pormenor de que modo é que nós somos salvos. Através do sangue de Cristo, não é? E tudo isso era simbolizado pelos serviços instituídos pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, nos tempos do Antigo Testamento, através dos serviços do santuário, não é? Que exemplificavam e mostravam todo o plano da redenção. Isso. Não é? Ali está tudo. É interessante que a mesma visão que Deus deu a João no Apocalipse, em que ele vê o santuário aberto e vê a arca, e ele até diz que foi vista a arca, ou seja, o povo de Deus aqui na terra também, ao contemplar pela fé o que se passa no céu desde 1844, eles também viram pela fé a abertura do santuário, portanto, a passagem para o lugar santíssimo e viram a arca. É interessante que Ellen White também teve uma visão em que Deus lhe mostrou também, e mais em pormenor, aquilo que João viu na ilha de Patmos. E ela tem, nos primeiros escritos, na página 32, um texto onde ela diz assim: ao orarmos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Logo perdi de vista as coisas terrestres, e fui arrebatada numa visão da glória de Deus.
vi um anjo que voava ligeiro para mim. Levou-me rapidamente da terra para a cidade santa, Nova Jerusalém, que está no céu, a casa do Pai. Na cidade eu vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. E este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Porta, véu, lugar santo. E depois o texto continua, portanto, mas nós não... Aqui o comentário que nos é dado aqui esta semana, aqui, portanto, não tem o texto todo, e depois diz assim, que é isto que importa. No lugar santíssimo, depois ela entra no lugar santíssimo, e ela diz, viu uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. E em cada extremidade da arca havia um querubim com as suas asas estendidas sobre a arca. Certo. E na arca estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que florescera, também estava dentro da arca, e as tábuas de pedra, que também estavam dentro da arca. E o interessante que ela diz, as tábuas de pedra que estavam dentro da arca, que ela viu no santuário celestial, abriam-se e fechavam-se como um livro. Okay? Então ela diz isto, e vi as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu as tábuas de pedra e eu vi os 10 mandamentos escritos neles com o dedo de Deus. E numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes do que os 6 da outra. Mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais do que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha uma aparência gloriosa, um halo de glória circundava-o. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 também tinham sido. E estaríamos na liberdade de transgredir todos, assim como o 4º mandamento. E vi que Deus não tinha mudado o sábado, pois ele nunca muda, mas o Papa tinha mudado o sábado, mudado do 7º dia para o 1º dia da semana, pois ele iria mudar os tempos e a lei, conforme diz Daniel no capítulo 7. Então é bonito como Deus se importou em dar esta visão a Ellen White, e ela viu também lá dentro do santuário, viu, portanto, a arca, a lei, e o sábado a brilhar mais do que os outros 9 mandamentos. E isto também ajudou no estudo que os adventistas fizeram no século XIX para entenderem que a lei está em vigor, não foi abolida, não foi pregada na cruz, não foi pregada na cruz. Desse aspecto. Mas fala, exatamente, isto é extremamente importante. Então, se a lei não foi pregada na cruz, se ainda está em vigor, se a graça não anula a lei, não faz a abolição da lei, antes estabelece a lei, ela está em vigor para o crente que é salvo pela fé em Jesus Cristo. Se a lei está em vigor, então o sábado também está. Exatamente. E foi aí que os adventistas começaram a abrir os olhos para a questão do sábado que nos fala a lição de segunda-feira. Muito bem, exatamente. Muito bem, portanto, tudo isto foi uma cadeia de verdades que foram sendo descobertas umas após as outras, não é? Umas após as outras. Verdades essas estão encadeadas, precisamente, e ao, digamos assim, em linguagem figurada, ao puxar uma verdade, vieram as outras atrás. É isso, puxa-se uma cereja, vem as outras. Exatamente, e vem as outras atrás. Exatamente. Muito bem, irmão. Podemos passar para a lição de segunda-feira e vamos falar sobre a imutabilidade da lei de Deus. Pois bem, eles compreenderam, os nossos irmãos, ao olhar para a lei no santuário, que se a lei lá estava, então realmente ela continuava em vigor. Se continuava em vigor, obviamente ela era imutável, portanto não tinha mudado. Isto faz todo o sentido por uma razão muito simples. É que a lei é considerada, portanto, uma transcrição do caráter de Deus. Ora, se Deus não muda, Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Hebreus 13:8, Tiago 1:17 diz que Deus não tem sombra de variação. Então, se Deus não muda, e se a lei é uma transcrição do caráter de Deus, a lei não pode mudar, porque nesse caso... O caráter de Deus não muda, o caráter de Deus é igual em todos os séculos, em todas as eras eternas. Ora, nem mais, exatamente. E, portanto, todos estes textos que aqui vêm na lição de segunda apontam precisamente para essa imutabilidade da lei de Deus. Nós podemos ler... Sim, os adventistas do século XIX começaram a examinar então outros textos. Um deles é este, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Exato. Então, o que é que eles viram? Eles viram que realmente, contrariamente àquilo que o mundo protestante na época acreditava, eles viram que Jesus diz, eu não vim revogar a lei. Ora bem. Nem um i ou um til passará da lei até que tudo seja cumprido. Então, exatamente. Eles começaram a pensar, mas como é que nós durante séculos passamos por cima deste texto e não o vimos, não o entendemos?
E como é que nós interpretamos isto completamente ao contrário? Só, Então, Cristo diz só há uma explicação para isso, irmão. É a cegueira de origem satânica. Não há outra isso, explicação. exatamente, a tal luta de Satanás no Isso. grande conflito contra Cristo para anular a lei de Deus. E ele, portanto, induziu na mente dos homens, dos seres humanos, a ideia de que não, a lei já não é precisa, a lei foi alterada, a lei foi mudada, a lei foi abolida, etc, etc. Então, e depois eles encontraram em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14, sim, que a Bíblia diz que o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Então, se o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus e Cristo diz que não veio abolir a lei, quer dizer, continua em vigor, isso, não é? Então, nós, protestantes, temos que começar a guardar toda a lei dos 10 mandamentos, e é extremamente importante. E depois eles encontraram outro texto que diz, 1 de João, capítulo 5, versículo 3, que diz que, portanto, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Então, o apóstolo João já, portanto, cerca de 36, para aí 60 e tal anos, ou 60 anos depois de Cristo ascender ao céu, o apóstolo João ainda está aqui a escrever, 60 anos depois, que o amor a Deus manifesta-se na guarda dos mandamentos de Deus. Então, para a igreja do primeiro século, a guarda dos mandamentos era importante. Sim, era. Portanto, exatamente. E aliás, podemos dizer que o fundamento da lei de Deus é o amor. Depois, esse amor manifesta-se na sua lei em dois prismas, digamos assim. É, na primeira tábua da lei, o amor para com Deus, ou seja, como é que eu posso ter a certeza que amo a Deus? Pois bem, se eu sigo os 4 primeiros mandamentos, eu tenho a certeza de que amo a Deus. Se eu sigo os 6 últimos mandamentos, eu tenho a certeza que amo o meu próximo. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo é um resumo dos 10 mandamentos, certo? Exatamente. Aliás, há um texto em Romanos 13 e esse texto para mim mostra mesmo, porque muitas vezes talvez alguém possa pensar que nós estamos a exagerar ou a forçar a barra ao dizer que o princípio amar a Deus sobre todas as coisas e o princípio amar o próximo como a si mesmo é, portanto, algo que é forçado. Mas o apóstolo Paulo em Romanos 13 diz assim, nos versículos 8 e 9, a ninguém devais coisa alguma, repito, Romanos 13, 8 e 9, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, quem ama aos outros cumpriu a lei. Veja aqui a interligação, vejam aqui, irmãos, a interligação entre, portanto, Paulo está aqui a interligar a lei com o amor, ok? Depois, no versículo 9 ele diz assim, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O que é que ele está a citar? Mandamentos da lei de Deus, da lei moral de Deus, certo? E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Se resume, cá está, é um resumo. E qual é o resumo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que ele não diz que anula, diz que é um resumo. É um resumo, exatamente. É um resumo. O resumo não anula aquilo que dá origem ao resumo. Ora nem mais, exatamente, isso é lógico. Mas a teoria que é pregada, que é pregada por muitas igrejas cristãs é que foi anulada, a lei foi anulada. Exatamente. Não, o Paulo diz que é um resumo. Irmão, basta nós raciocinarmos de forma lógica e coerente no seguinte, repare bem, como é que alguém pode dizer eu amo o meu próximo se não honrar o pai e mãe, logo os seus progenitores, pois, exatamente. Aqueles pelos quais ele veio à existência neste mundo? Como é que alguém pode dizer que ama o próximo se vai matar o próximo? Como é que alguém pode dizer que ama o próximo se vai adulterar com a mulher do próximo ou com outra mulher? Como é que alguém pode amar o próximo e furtar aquilo que pertence ao próximo? Como é que alguém pode amar o próximo e dizer falso testemunho contra o próximo? Ou até cobiçar? Quer dizer, não faz sentido. Como é que alguém pode amar a Deus fazendo imagens de escultura? Exatamente. E fazendo orações diante das imagens de escultura? Exatamente. Como é que alguém ama a Deus transgredindo o sábado? Quando Exatamente. Deus diz para guardar o sábado? Como é que alguém ama a Deus e toma o seu nome em vão? Portanto, Exatamente. Todos estes mandamentos são formas ou são expressões práticas da demonstração do nosso amor ou para com o próximo, nos 6 últimos mandamentos da lei de Deus, ou para com Deus nos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo aqui não podia então ser mais claro. Portanto, quando nós aplicamos, porque é que eu estou a enfatizar isto? Porque eu já ouvi muitos cristãos dizer, não, agora, depois da morte de Cristo, só há 2 mandamentos. E esses mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, forças e entendimento, como está, aliás, exposto no texto bíblico, e amar o próximo como a si mesmo. É só estes 2 mandamentos, não há mais.
Não, isso não são mandamentos, são o resumo dos mandamentos. Isso. Portanto, e como o irmão disse há pouco, o resumo não anula aquilo que deu origem ao resumo. Portanto, os mandamentos continuam em vigor. Quando Paulo diz aqui, repito, é Romanos capítulo 13, versículo 9. Quando Paulo diz, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele tinha acabado de citar mandamentos, os últimos 6 mandamentos, e depois diz, isto numa palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Volto a dizer, o resumo não anula os mandamentos que deram origem ao resumo. Portanto, este ponto é claríssimo, não há volta a dar. Exatamente, Isto é e Jesus Cristo disse na sua vida aqui na Terra, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nem mais. A lei depende destes 2 mandamentos, Exatamente. Então está na base, está na origem. Está Mas na isso origem. não anula a lei e os profetas, Isso o mesmo. desenvolvimento mais em pormenor. Porque é assim, então eu tenho que amar a Deus, mas como é que eu amo a Deus? Isso. Eu não sei, se não há um mandamento a especificar como é que eu amo a Deus, eu posso inventar a minha maneira, o outro inventa a maneira dele, o outro inventa outra para amar a Deus. Então como é que eu amo o próximo? Um diz, eu amo desta maneira, e o outro diz, não, eu amo desta. Não, tem que haver uma... Qual é o critério? Qual é o critério? O critério não pode ser de origem humana, tem que ser de origem divina. Ora, nem mais. E como é que sabemos que é de origem divina? Porque os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Isso. Então, tudo são que está de origem escrito na divina. palavra de Deus é a única parte que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. É como se Deus estivesse a dizer, eu não vou confiar a redação dos 10 mandamentos a nenhum ser humano, para que ninguém possa dizer que o ser humano pôs lá a maneira dele. Não, sou eu que escrevo. E, portanto, isso aí demonstra, ou seja, é uma demonstração de que a lei de Deus é mesmo sagrada. E é tão sagrada, que não apenas existia na arca do santuário terrestre aqui na Terra e no tabernáculo, como também existe o santuário celestial. Existe. Exatamente por debaixo do trono de Deus. Exatamente. Ou seja, o trono de Deus está baseado na sua lei. E a lei é o fundamento do seu governo e do seu trono. Exatamente. Isto é a ideia, porque no santuário terrestre, reparem, a arca, dentro da arca, a lei. Por cima da arca, o propiciatório. O que é que se manifestava por cima do propiciatório? Shekinah. O que é o Shekinah? É a glória da presença de Deus. Exatamente. Ao lado esquerdo, ao lado direito da glória da presença de Deus, o Shekinah, o que é que havia? 2 querubins. O que é que isto quer dizer? Deus, onde é que Deus manifesta a sua glória no santuário celestial? No seu trono. Isso. E é ali que está a pessoa de Deus. Mas o trono está por cima da lei. Exatamente. O trono está fundado na lei dos 10 mandamentos, que é isso que governa também os seres criados no universo. Exatamente. É isso que governa os anjos. Portanto, os princípios da lei dos 10 mandamentos é a base do governo de Deus. O governo de Deus está baseado na lei. Exatamente. É a base do seu trono. A ideia é esta, é a base do seu trono. E isto que estamos aqui a dizer, irmãos, é mesmo literal, ou seja, mesmo lá no trono de Deus, que é literal, portanto, existe esta lei que aqui é dito grandioso original, não é? Está lá por baixo do trono de Deus, significando que a lei é a base, é o fundamento do trono, ou seja, do governo de Deus. Exatamente, muito interessante. Daí o título da nossa lição, o fundamento do governo de Deus. O governo exerce a partir do trono, mas por debaixo do trono, como fundamento, está a lei de Deus. A lei de Deus. Está claro este ponto? Mesmo. Muito bem. Vamos avançar para a lição de terça. Agora, o sábado e a lei. Okay. Já agora, deixe-me ler aqui o Salmo 111. Eu tinha já aqui aberto, irmão. Versículos 7 e 8. Diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. E agora, falando dos mandamentos, no versículo 8 o salmista prossegue dizendo: permanecem firmes para todo sempre. Firmes. São feitos em verdade e retidão, para todo sempre. Ou seja, a lei de Deus é eterna. Não há... Exatamente, é eterna. A ideia é essa. Ponto final. Exatamente. Ok, muito bem. Agora, a parte integrante dessa lei de Deus é o sábado. E curiosamente, na mentalidade, já disse isto aqui outra vez, mas vou voltar a dizer. Na mentalidade dos povos antigos do Médio Oriente, o que era importante ficava no centro. E curiosamente, o mandamento que se refere ao dia de repouso e que aponta para Deus como Criador está exatamente no centro da lei. Os eruditos judeus, os rabinos, eles contaram as palavras e existem o mesmo número de palavras antes do início da redação do quarto mandamento que palavras existem após o final da redação do quarto mandamento. É um pormenor muito interessante. É um pormenor interessantíssimo. Então, a lei de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus está exatamente no meio da lei.
O que significa que esse mandamento, digamos, é o mandamento supremo. E porquê que é o mandamento supremo? Será que os outros mandamentos não são importantes? Claro que são. Mas este é o supremo porque é o único mandamento que se refere a Deus como Criador. E a razão básica, mais fundamental para a nossa adoração a Deus é o facto de que Ele é o nosso Criador. Ok? Então, retirando, é como se, ao retirarmos o quarto mandamento da lei de Deus, a lei de Deus ficasse coxa, está desequilibrada. Portanto, o quarto mandamento poderia dizer, é quase a pedra de esquina de toda a lei. Portanto, está ali no centro, ok? E, portanto, ele é de veras importante, este mandamento. E, claro, Satanás, sabendo isso, claro, quis anular aquele que é o fundamento da lei de Deus, porque ao retirar da mente dos homens a sacralidade do quarto mandamento, automaticamente as pessoas são levadas a esquecer-se de que Deus é o Criador. Então, se não há Criador, acabou, não há Deus. Pois, exatamente. E nós sabemos que hoje muitas pessoas que põem em causa o relato bíblico da criação, portanto, respeitam o quarto mandamento. Ou seja, e dito de outra maneira, aqueles que recebem e aceitam o quarto mandamento da lei de Deus estão imunizados contra a teoria prevalecente do evolucionismo. Isso, o ateísmo, não há, o ateísmo e o evolucionismo. São dois conceitos mutuamente exclusivos. Quem é criacionista não pode ser evolucionista e quem é evolucionista não pode ser criacionista. Portanto, são dois conceitos mutuamente exclusivos. Não há conciliação possível entre um e outro. Não há. Então, uma vez que o inimigo de Deus e dos homens sabe que a guarda do sábado, cada sétimo dia da semana, aponta para Deus e lembra de Deus como o Criador, nós somos criaturas criadas por Ele, e uma vez que Ele não quer que a humanidade olhe para Deus, para ser salva por Deus, para fazer vontade de Deus, o que é que Ele fez? Tentou ocultar o mandamento do sábado, tentou ocultar a existência de um Criador, tentou ocultar o facto de que nós somos feitos, o nosso ADN, o nosso DNA, de todas as criaturas sobre a Terra foi feito por esse ser que habita fora do nosso mundo, que criou aqui a vida sobre a Terra. Há um Criador e nós somos criaturas feitas por Ele. O sábado aponta para isso. E Ele não quer, então Ele colocou, portanto, fora da vista do ser humano a importância da guarda do sábado, não é? Eu diria que é um trabalho sujo que ele faz. Portanto, sujo. É sujo, é nojento mesmo. Porquê? Porque ele tenta negar a própria realidade, não é? A realidade é isso. Isto faz lembrar a atual ideologia de género que nega o óbvio. A realidade. A realidade, quer dizer, toda a gente sabe e toda a gente soube durante séculos, não é? Que há dois géneros, não é? O género masculino e o género feminino. E agora vem inventar, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, ridícula, obscena, quer dizer, não tenho palavras para descrever isso, que é quando alguém tenta negar o óbvio, negar a realidade. E é esse o trabalho do inimigo, é um trabalho porco sujo, não há outra forma de dizer isso. Portanto, o trabalho de Deus que Deus quer fazer é precisamente restaurar, através da verdade, restaurar, portanto, a realidade, porque as mentiras de Satanás têm, digamos, produzido um efeito negativo na mente humana que leva as pessoas a não aceitar a realidade, o óbvio. Ok? Muito bem. Irmão, não sei se quer dizer algo mais aqui sobre o sábado e a lei. Portanto, queria só, aqueles que gostam de examinar os comentários de Ellen White à lição da Escola Sabatina, queria só dizer que quando lerem na página 64, nos comentários, no primeiro e no segundo parágrafo de terça-feira, portanto, queria apenas dizer que o primeiro parágrafo não faz parte do segundo parágrafo dos comentários de terça-feira. Há aqui um erro, eu penso que foi uma distração, quando isto foi impresso, ou foi uma distração de alguém, porque o primeiro parágrafo que diz não coloquem a vossa influência contra os mandamentos de Deus, e que termina esse parágrafo dizendo assim, Jesus encontra-se ali mesmo perante a arca para fazer mediação pelo homem, ponto. Okay? Pronto, isto é um parágrafo e faz parte do manuscrito 6A de 1886. O parágrafo seguinte não tem nada a ver com o primeiro parágrafo. O parágrafo seguinte pertence a um manuscrito 122 de 1901. O primeiro, 1886, o segundo, 1901. E aqui na lição dá a impressão que o segundo parágrafo é a sequência de raciocínio que Ellen White está a fazer em relação ao primeiro parágrafo. Não é. São duas coisas diferentes. O primeiro parágrafo fala na arca que está no céu e na lei que está no céu. O segundo parágrafo, escrito em 1901, fala da lei aqui no santuário terrestre, está bem? Portanto, porque eu achei qualquer coisa estranha nisto,
aqui na minha mente as coisas não batiam bem, então eu fui investigar, fui pesquisar e vi que realmente falta aqui 3 pontinhos a seguir ao final do primeiro parágrafo, que termina em homem. A seguir ao homem deveriam estar 3 pontinhos. O irmão quer assim, ler a citação, então? a citação é isto, irmão. Portanto, é isto. Está certo. Falta aqui 3 pontinhos no final do primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo é um manuscrito de 1886 e o segundo é um manuscrito de 1901. No entanto, a única coisa que está certa aqui é que tanto o primeiro como o segundo parágrafo foram tirados do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1109. Isto está correto, ok? Mas o primeiro parágrafo não é a sequência de raciocínio, o segundo não é a sequência de raciocínio do primeiro. Foram escritos em anos diferentes, está bem? Pronto. Só queria alertar para isto, para que aqueles que também sentissem a mesma confusão que eu senti, saibam qual é a explicação, está bem? Ok, muito obrigado por essa chamada de atenção. Agora, eu gostei muito aqui também de uma nota, ainda na lição de terça, que é: o sábado aponta-nos um Criador que nos amou demasiado para nos abandonar quando nos afastámos do seu propósito para nós. Isto realmente é algo extraordinário, mesmo pelo facto, ou seja, apesar do facto, melhor dito, da humanidade se ter desviado do propósito de Deus, mesmo assim, Deus tem interesse na humanidade. E vai procurar tudo fazer para resgatar a humanidade dos enganos satânicos e da queda a que o ser humano foi sujeito. Isto é verdade num sentido coletivo, portanto, Deus quer salvar a raça humana que se extraviou dos seus caminhos, dos seus propósitos, e é, sobretudo, num plano individual. Porque Deus, quando aplica a salvação, não aplica em termos coletivos, aplica em termos individuais. E diz aqui que o sábado é um símbolo eterno do nosso repouso nele. É um sinal especial de lealdade ao Criador. É um símbolo de repouso, não de obras. De graça, não de legalismo. Exatamente. De segurança, não de condenação. De dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. O verdadeiro repouso do sábado é um descanso de graça nos amorosos braços daquele que nos criou, daquele que nos redimiu e daquele que vai voltar para nós. Uma das imagens que melhor contribuiu para eu compreender que o sábado é uma graça é o seguinte, reparem bem. Todas as grandes religiões do mundo têm os seus locais sagrados, os seus templos sagrados. O judaísmo teve, não é? Em Jerusalém, com o seu templo magnífico, não é? Depois, o catolicismo romano passou a ter a cidade de Roma, não é? Como sendo o centro sagrado. O islamismo tem os seus locais sagrados, Meca, o hinduísmo também tem, etc. Ou seja, todas as grandes religiões têm os seus locais sagrados. Pois bem, o cristianismo bíblico, a verdadeira religião bíblica de origem divina, não tem locais, porque, por exemplo, naquele diálogo que Jesus entreteve com a mulher samaritana, até lhe disse que, mulher, isso é indiferente adorar aqui ou ali, o que interessa é adorar em espírito e em verdade. Então, na religião bíblica verdadeira, não interessa o local, mas interessa o tempo. Isso. E há um rabino judeu que escreveu até uma obra que ficou muito conhecida, uma obra clássica. Sábado é um santuário no tempo. Isso, o santuário no tempo. É uma imagem fabulosa. Então ele diz que o verdadeiro santuário é esse santuário no tempo. E o que é que acontece? Quando as pessoas têm que ir a esses locais considerados sagrados, ok? Eles têm que fazer uma viagem, têm que caminhar para lá, ok? O santuário no tempo, não somos nós que vamos ao encontro do santuário, é o santuário que vem ao nosso encontro. Ora, isto reflete a ação de Deus para connosco, porque não foi o ser humano que, após ter pecado, correu em direção a Deus, foi Deus que veio à procura do homem, veio buscá-lo onde ele se encontrava. Então, a ação da graça de Deus é uma ação em que Deus toma a iniciativa e vai em direção ao ser humano. Ora, o sábado também vai ao encontro do ser humano. Não é o ser humano que tem que ir ao encontro do sábado, é o sábado que tem que ir ao encontro do ser humano. Logo, isto é uma imagem perfeita de que o sábado é um símbolo da graça. Todas as semanas ele vem ao nosso encontro, não fomos nós que o fomos procurar, ele vem ao nosso encontro. Não tem que fazer nada, ele vem ao nosso encontro. Onde quer que estejamos no planeta, ele vem ao nosso encontro. Então, não esqueçamos que o sábado é um memorial do poder criador e redentor. Certo, então, correto. Sempre que Deus exerce o seu poder de maneira espetacular ou de maneira especial ao longo das eras e dos séculos e dos milénios, etc.,
Portanto, Deus coloca sempre o sábado como um sinal do seu poder. O sábado é um sinal do poder de criação do mundo e da vida sobre a Terra em 6 dias literais de 24 horas, não em milhares ou milhões de anos, certo, mas em 6 dias literais de 24 horas, e é também um sinal do poder redentor de Jesus muito Cristo. bem, muito O que é bem. que isto quer dizer? Quando Deus efetua o processo do novo nascimento num ser humano, Isso. sempre que um ser humano nasce do alto, nasce do Espírito Santo e recebe um novo coração, recebe um novo espírito, e a lei é escrita no seu coração e na sua mente, sempre que isso acontece, o Senhor Jesus dá o sábado, como sinal de que ele está a passar por um processo de santificação. Muito bem, muito Então, bem. quem guarda o sábado está mostrando que está se entregando para ser santificado pelo poder do Espírito de Deus. E isso que o irmão está a dizer tem base bíblica, porque em Tem base bíblica, é um sinal de santificação. Exatamente. É um sinal, quem guarda o sábado é um sinal que está sendo santificado por Deus. Exatamente. E que está sob o processo da santificação para a vida eterna, em preparação para a vida eterna. E quem não guarda o sábado não está sendo santificado para a vida eterna. É um sinal de santificação. E o pastor vai agora ler esses versículos. Exatamente. Portanto, em Ezequiel, no capítulo 20, e no versículo 20, que diz assim, portanto, aliás, o 12 primeiro. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem o quê? Que eu sou o Senhor que os santifica. Isto é tão bonito. É lindo, é lindo. Isto é tão bonito. Portanto, a santificação, como é que eu posso saber que estou no caminho da santificação? E isso é importante? Claro que é, porque a Bíblia diz que segui a paz, portanto, Hebreus 12, 14, segui, deixa-me ler esse texto, portanto, Hebreus capítulo 12 e versículo 14, porque este raciocínio é muito importante. Segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual a santificação. Santificação. Porque a paz com todos pode ser possível, pode não ser. Porque Paulo, por exemplo, em Romanos 12, 18 diz, tanto quanto seja possível, tendo paz com todos os homens. Tanto quanto seja possível, porque às vezes pode não ser possível. Agora, a santificação é possível. E Paulo está a dizer, segui a paz com todos e a santificação, depois dele não diz, sem as quais ninguém verá o Senhor. Não, sem a qual, santificação. Então, eu não posso um dia ver o Senhor face a face se eu não seguir a santificação. Isso mesmo. Então, se eu sei, porque a Bíblia me diz que a santificação é absolutamente imprescindível para que eu um dia veja a Deus, então eu quero estar certo de que estou no caminho da santificação. Estão-me a acompanhar? Exatamente. Como é que eu posso ter a certeza de que estou no caminho da santificação? Pois bem, aquele sinal que eu li há bocadinho, Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz-me que os sábados servem de sinal entre mim, ou seja, Deus e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, se eu estou a guardar o sábado, significa que eu estou a ser santificado. Exatamente, é isso mesmo. Se eu não estivesse a ser santificado por Deus, eu não estava a guardar o sábado. Exatamente. E há outro texto, irmão, já agora, em Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Muito bem, Êxodo 31, 13. E já agora, deixe-me ler também, antes de ler esse, o 20, Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para nós termos a certeza de que pertencemos efetivamente a Deus, este é o sinal. A guarda do sábado, a santificação do sábado. Deixem-me dar-vos uma analogia. Quando eu era criança, enfim, já foi na minha pré-adolescência, entre os meus 10 anos e 12 anos de idade, vivi em Angola. E o meu pai foi professor primário em missões adventistas em Angola, e eu nem sempre estava com os meus pais porque nessa missão o ensino era só o ensino básico, o ensino primário, da primeira classe à quarta classe, como se chamava na época, e eu já estava no primeiro ano do ciclo, que corresponde hoje ao 5º ano, cá em Portugal, então fui para o Colégio Adventista Interno em Nova Lisboa. E nas férias eu ia lá. Eu lembro de umas férias grandes, o meu pai tinha feito lá um acordo lá com um senhor que não era adventista, mas vivia lá perto, um senhor indígena, africano, e que vivia lá numa sanzala, lá perto da missão. Era para aí a uns 2, 3 quilómetros da missão. E então esse senhor vivia lá nas palhotas, não é, da sua aldeia, e tinha uma grande manada de vacas. Então o meu pai fez um acordo com ele que todos os dias lhe comprava leite. Então eu ia com a minha bicicleta, tinha uma bicicleta minha, e então ia de manhã, para aí às 8 da manhã,
com uma leiteira que levava 2 litros e levava, portanto, a leiteira e pendurava lá num sítio que estava combinado. Depois, mais tarde, às 11, 11h30, meio-dia, eu ia lá buscar e a leiteira já estava cheia com 2 litros de leite, ok? Então, e às vezes ele encontrava-me, cumprimentava-me e era muito simpático. E eu cheguei a ver, portanto, das suas vacas, que todas elas estavam marcadas com um símbolo, ok? Agora pensem nisto, irmãos. As pessoas que têm, por exemplo, os criadores de gado, que têm, digamos, as suas manadas, não é? E que morem, por exemplo, perto de um outro criador de gado e que haja a possibilidade de uma manada se, por vezes, cruzar com outra manada. Vamos imaginar que uma vaca de um determinado proprietário se tresmalhava da manada e ia para a outra manada. E que ao fim do dia ele ia contar, portanto, as cabeças de gado e notava que havia falta de uma vaca. Como é que ele pode ter a certeza entre as vacas do vizinho que está lá a vaca dele? Se as vacas não tivessem marcadas, ele podia chegar lá e dizer ao vizinho, olha, aquela vaca ali é minha. E o vizinho dizia assim, ó vizinho, desculpe lá, mas como é que você sabe que aquela vaca é minha? Elas são todas iguais? Agora, se as vacas estão marcadas com um sinal, ele pode dizer, não, mas aquele sinal mostra que aquela vaca é minha, porque é o meu sinal. Também. Reparem, queridos, a imagem é esta. Quando Deus nos marca com um sinal que é o seu sinal, mesmo que o diabo venha reivindicar-nos como sendo dele, o Senhor diz, não, esse aí ou essa aí é minha, é meu, porque tem o meu sinal, portanto não podes levar porque está marcado com o meu sinal. E esse sinal é o sábado. Exatamente. Irmãos, todos aqueles que aceitam o sábado do Senhor ficam marcados com esse sinal. E venha o diabo fazer o que quiser, o diabo não pode reivindicar-nos como sendo seus, porque nós temos o sinal de pertença de que somos de Deus. Isto para mim é poderosíssimo, poderosíssimo. E quando chegar a grande crise final, em torno do sábado, do quarto mandamento, pois bem, todos aqueles que aderirem completamente ao sábado estarão marcados com o selo de Deus. E ao estarem marcados com o selo de Deus, o diabo pode fazer as piruetas que fizer, não vai poder conseguir reivindicá-los como sendo dele, porque Deus vai dizer, atenção, estes têm o meu sinal, logo são meus. E se são meus, tu não lhes tocas. Irmãos, isto é poderosíssimo. E nós temos que saber isto pela fé, porque como esse sinal não é visível, não é? Nós temos que saber, e essa certeza tem que já começar a fazer parte de nós hoje, para nós nos firmarmos pela fé nessa certeza, de que quando vier a crise, não temos que temer nada, porque somos de Deus. E porquê que temos e podemos ter a certeza que somos de Deus? Porque nós aceitamos o seu sinal. E o seu sinal mostra de quem nós somos, quem é o nosso proprietário legítimo. Ok? Não há volta a dar sobre isto, irmãos. É isso mesmo, é isso. Já agora, irmão, o outro texto, Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Leia, irmão, leia, por favor. Portanto, este texto diz, guardareis os meus sábados, porque isso será um sinal de que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardareis os meus sábados, e a guarda do sábado é um sinal de que eu sou o Senhor que vos santifica. Exatamente. Então, se não guardarem o sábado, não há sinal de que Deus está a santificar. Exatamente. Outra coisa, muitos ao lerem esse 31 dizem, diz aí, no versículo 16, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas tuas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. E alguns dizem, eu já ouvi dizer, sim, é um sinal entre mim, ou seja, entre Deus e os filhos de Israel para sempre. Isto é, entre Deus e o povo de Israel. Não tem nada a ver com os cristãos. Tem. E como é que nós podemos provar que tem? Porque segundo a teologia do Novo Testamento, quem é o verdadeiro Israel? Isso. Quem é o verdadeiro Israel? Vamos lá ver este ponto que é muito importante. Romanos capítulo 2 e versículos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Diz assim, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29. Romanos 2, 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo, quem é o verdadeiro israelita? É aquele que o é exteriormente, ou seja, segundo a carne? É aquele que vem de uma descendência biológica de judeus? Não. O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, ou seja, aquele que o é espiritualmente. Mas,
Na mesma epístola de Paulo aos Romanos, mas agora no capítulo 9, e a partir do versículo 6, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Pois, Ou seja, exatamente. nem aqueles que são de Israel são de israelitas. Parece algo absurdo que Paulo está aqui a dizer, mas o que é que Paulo está a dizer? Não, há alguns que são de Israel, mas não são israelitas. Porquê? Porque ser verdadeiramente israelita é uma condição espiritual, não uma condição étnica. Não é uma nacionalidade, é uma condição espiritual. Isso. Quando Jesus viu a Natanael, o que é que disse Natanael? Eis aqui um verdadeiro israelita. Eu pergunto, se para Jesus há verdadeiros israelitas, o que é que isso pressupõe? Que também há falsos israelitas, sim ou não? Exatamente. Mas em Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, aqui ele também não podia ser mais claro. Paulo diz o seguinte, Gálatas, por exemplo, no capítulo 13 e no versículo 7, diz o seguinte, Gálatas 3:7, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso. Eu não preciso ser um descendente literal, biológico, não é? Ter o pedigree de Abraão para ser filho de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. No mesmo capítulo 3, mas agora no versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sois descendência de Abraão, sois israelitas. Então, segundo a teologia do Novo Testamento, quem são os verdadeiros israelitas? São aqueles que são de Cristo. Então, os filhos de Israel lá mencionados em Êxodo 31, quem são esses filhos de Israel? Não são os filhos de Israel da nação literal de Israel, são aqueles que são filhos espirituais, são aqueles que pertencem ao Israel espiritual. E para esses, repito, para esses, o sábado é um sinal perpétuo, é um sinal para sempre. Então, aquele texto em Êxodo 31 refere-se aos israelitas espirituais, não aos literais. E mesmo aos espirituais que eram do tempo do Antigo Testamento. Que eram do tempo do Antigo Testamento. Porque, reparem, nem todo o que era mesmo no tempo do Antigo Testamento, eu falei da teologia do Novo Testamento, mas mesmo segundo a teologia do Antigo Testamento, aqueles que eram verdadeiros israelitas eram aqueles que tinham passado pela mesma experiência do patriarca Jacó, que recebeu pela primeira vez o nome Israel. E tinham a fé de Abraão, tinham a mesma fé de Abraão. Quem tem a mesma fé de Abraão, no Antigo ou no Novo Testamento, é israelita. É israelita, essa é a ideia. Portanto, nem todos os que eram do Antigo Testamento eram realmente o povo de Deus. Exatamente. Eram, na verdade, aqui, no espírito, na mente, no coração, não é? Exatamente. Então, agora, não esqueçam também outra coisa. O sábado foi dado à raça humana desde Adão e Eva. Certo. O sábado não foi dado apenas quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Isso. Há muitos que pensam que o sábado foi dado pela primeira vez à raça humana quando Deus tirou o povo do Egito. Não. Como é que nós sabemos que não foi? Porque o quarto mandamento da lei dos 10 mandamentos diz que Deus deu o sábado porque em 6 dias fez o céu e a terra e ao 7º dia descansou e santificou o 7º dia. E se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 a 3, ainda não estamos na época dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra no Monte Sinai, já em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 e 2, está escrito que em 6 dias foram acabados os céus e a terra. E Deus descansou no 7º dia e abençoou o 7º dia e santificou o 7º dia. Então, mas Deus santificou o 7º dia depois de ter criado a terra em 6 dias, para quem? Ainda não havia israelita, ainda não havia judeu, ainda não havia Moisés, então ainda não havia Abraão. Então, para quem é que Deus santificou o 7º dia? Santificou para Adão e para os seus descendentes. Não é? Então, isso é bem claro. Deus santificou o 7º dia logo na semana da criação. Ainda não havia judeu. Exatamente. Aqueles que nos estão a ouvir, que não são adventistas, pensem nisto. Orem sobre o assunto. E meditem e pensem. O sábado foi dado no início da raça humana, quando ainda não havia judeus. Faltavam muitos séculos para haver o primeiro judeu. E Deus santificou o sábado e o deu à raça humana e o deu a Adão e Eva. Adão guardou o sábado. Os descendentes de Adão guardaram o sábado. Enoque guardou o sábado, Noé guardou o sábado, Abraão guardou o sábado, ainda a lei não tinha sido escrita nem tábuas de pedra no Monte Sinai. Abraão guardou o sábado, Jacó guardou o sábado, Isaac guardou o sábado. Desde Adão e Eva houve uma linhagem interrupta de pessoas que se mantiveram fiéis aos 10 mandamentos. Exatamente. Inclusivamente ao sábado do 7º dia. Não é o sábado do primeiro dia. É o sábado do 7º dia. Não esqueçam isto, porque em breve, todo o mundo vai ser enganado, e já está a ser enganado, de que o sábado é o primeiro dia da semana. Não é.
Não é. O Não é. sábado é o sétimo dia da semana. E qual é o sétimo dia? É a seguir à sexta-feira. Isso. Porque a seguir à sexta-feira é o sábado e a seguir ao sábado volta novamente a primeira-feira ou o primeiro dia. Isso. Não é? Então, o primeiro dia da semana não é o sábado. É o O primeiro domingo. dia da semana é o dia a seguir ao sábado. Exato. Protestantes, católicos, têm que se lembrar disto. Isto é um ponto muito Aliás, importante. a redação do quarto mandamento em Êxodo 20 diz assim, no versículo 10: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia é o sábado, ou seja, Não o sétimo primeiro dia dia. igual ao sábado, não é o primeiro O dia. domingo é o primeiro dia. O domingo é o Exatamente. primeiro dia. Mas está a acontecer um processo de mentalização no mundo inteiro Isso. para convencer o mundo inteiro de que o domingo é o sétimo dia. Até se E até criam os novos calendários. calendários, pondo a segunda-feira como primeiro dia da semana. É exatamente isso que eu estava a dizer. Até mesmo nos calendários já estão a fazer isso. Põem o domingo como sétimo dia. Olha, eu E rejeito não é. esses calendários. Aquilo mete-me uma confusão quando olho para aquele calendário, não me entendo nada com aquilo. Portanto, isso é triste que esteja a acontecer, porque não é verdade. É uma mentira, não é verdade. E o mundo está a ser mentalizado para aceitar o domingo como sendo o sábado bíblico. Não é? Exato, não é? Não é, Nunca nem foi. Nunca foi. Nunca Aliás, foi. e há outra incoerência que vem à superfície que é a seguinte. Normalmente, o argumento entre aspas, não é argumento nenhum, enfim, é um pretenso argumento, de que nós cristãos, devemos respeitar o domingo, é que o domingo é o dia do Senhor em honra da ressurreição de Cristo. Agora, curiosamente, uma vez eu estava com um grupo de protestantes na Suíça e eu fiz-lhes a pergunta: olha, diga uma coisa, qual é o primeiro dia da semana? E todos me disseram, o primeiro dia da semana é a segunda-feira. E eu pensei cá para comigo, olha, ainda bem que responderam assim, que eu já vos vou apanhar na curva, entre aspas. E eu disse assim, olha, permitam-me ler 4 passagens dos Evangelhos. E eles permitiram-me, e eu então comecei por Mateus 28 e li assim em Mateus 28. E agora prestem atenção, por favor, irmãos, a esta argumentação. Mateus 28, no versículo 1, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o relato a seguir é o relato da ressurreição de Jesus. Então, segundo o evangelista Mateus, quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Vamos ver o que é que Marcos diz. Não, para, só um momentinho. Há aí um pormenor que também o irmão tem que salientar agora. E Força. o texto bíblico, o versículo bíblico, diz que o primeiro dia da semana é a seguir ao A sábado. seguir ao sábado, exatamente. É a seguir ao sábado. Ainda hoje, não mudou. Mas Ok? diz aí o versículo também, não é? Diz. Ok. Em Marcos 16, a partir do versículo 1 diz: Passado o sábado, ou seja, a seguir ao dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, tal. Então, temos aí segunda vez a dizer que a seguir ao sábado é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Não diz domingo, não há aqui a palavra domingo. Isto em Mateus e Marcos. Já agora, o que é que os dois outros evangelistas, Lucas e João, disseram? Então vamos lá ver. Lucas 24, a partir do versículo 1. Vamos lá ver o que é que o evangelista Lucas disse. Lucas 24. Mas, no versículo 1, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E depois, no versículo 5, diz: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Eles quem? Diz aqui, portanto, 2 varões com vestes resplandecentes apareceram a estas mulheres e perguntaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando é que Jesus ressuscitou? Segundo Lucas, ele não diz domingo, diz o primeiro dia da semana. Finalmente, vamos ver o que é que João diz. João 20. E em João 20, a partir também do versículo 1, lemos o seguinte, João 21, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E tudo isto, portanto, para relatar mais uma vez a ressurreição de Jesus. Então, segundo, não um evangelista, nem 2, nem 3, mas os 4 evangelistas, em uníssono, todos dizem que Jesus ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. Não há referência à palavra domingo.
primeiro dia da semana. Depois de eu ter lido estes textos, virem para esse grupo de protestantes e disse: vocês há bocadinho disseram-me que o primeiro dia da semana é a segunda. Então, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, quer dizer que Jesus ressuscitou na segunda-feira, certo? Ficaram todos ali a olhar para mim. São raciocínios muito importantes. Eu disse: porquê que vocês respeitam o domingo? Não é em honra da ressurreição de Jesus? Então, mas se Jesus ressuscitou à segunda-feira, então nesse caso vocês têm que honrar a segunda-feira, não o domingo. Ficaram sem palavras, como é óbvio. São estes raciocínios bíblicos que nós, os cristãos, precisamos para realmente compreender. Não, para as pessoas ver se acordam e se veem, portanto, que estão a aceitar algo que é incoerente. Portanto, se a Bíblia diz que o primeiro dia da semana é o domingo, ok? Aliás, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, então nesse caso, e segundo a tradição apóstata cristã, deve-se guardar o domingo em honra da ressurreição de Cristo, ok? Então, nesse caso, o primeiro dia da semana é o domingo, porque o dia que é respeitado é o domingo. E se o primeiro dia da semana é o domingo, qual é então o sétimo? O sétimo é o sábado. E qual é o dia que é identificado no quarto mandamento como sendo o dia de repouso? É o sétimo dia da semana. Qual é esse sétimo dia? É o sábado. Algumas versões bíblicas no quarto mandamento já nem falam de sábado, só dizem o sétimo dia, que é para induzir as pessoas a pensar que o sétimo dia é o domingo. Não, o sétimo dia é o sábado. Então o sábado é o sétimo dia. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Portanto, não esqueçam que é um sinal do poder criador e redentor e santificador de Deus. Portanto, todos aqueles que guardam o sábado estão... E outro raciocínio interessante. Deus finalizou a sua obra de criação e repousou no sétimo dia. Deus finalizou a sua obra de redenção e repousou no sábado. Exatamente. É perfeito. Bom, enfim. Ok, agora, com base nesta compreensão de que o sábado é o sinal de Deus, e já agora na Bíblia, sinal e selo são termos mais ou menos sinónimos. Como é que nós podemos saber isso? Há um texto em Romanos 4:11, Romanos capítulo 4 e versículo 11, e eu vou ler esse texto que diz o seguinte, ok? Isto para mostrar que na Bíblia selo e sinal são termos sinónimos. Diz assim: e recebeu, referindo-se a Abraão, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Já vimos em Ezequiel 20, 12 e 20, que o sábado é considerado o quê? O sinal de Deus. Então, no livro do Apocalipse, fala-se do selo de Deus. E uma vez que sinal e selo são termos sinónimos, e se vimos que em Ezequiel 20, 12 e 20, o sábado é mencionado como o sinal, então qual é o selo de Deus? O selo de Deus é o sábado. Ok? E por oposição ao selo de Deus no livro do Apocalipse aparece a marca da besta. Então a marca da besta tem que ser algo que se assemelhe ao selo, mas que é uma contrafação. Então, se o selo é um dia, então a marca da besta não pode ser batatas ou cenouras. É óbvio, tem que ser um dia também, certo? Então tem que ser um dia que se opõe, que é uma contrafação do dia verdadeiro de repouso. Ora, qual é esse dia que a cristandade aceita em geral como sendo o dia de repouso, o dia do Senhor? O domingo. Então, o domingo, por oposição, e é o próprio livro do Apocalipse faz a oposição entre selo de Deus e marca da besta. São duas coisas que se opõem, que se excluem mutuamente, ok? Repito, se o selo de Deus é o sábado, o que é que será a marca da besta? Algo que é semelhante ao selo, mas que é a contrafação. Tem que ser um dia espúrio de repouso. Exatamente. Isto é claro como água cristalina. É isso mesmo. Claro, então, é isso. Então, no século XIX, a partir de 1844, o remanescente que restou, portanto, conseguiu entender que, afinal, tinham durante séculos estado a transgredir a lei dos 10 mandamentos porque não tinham observado o sábado. Então eles começaram a observar o sábado a partir daí, juntamente com os outros 9 mandamentos da lei de Deus. E compreenderam que afinal os 9 mandamentos, ou todos, não tinham sido pregados na cruz, não tinham sido anulados. Então, com um novo entusiasmo, eles começaram a guardar o sábado e começaram a pregar e ensinar o sábado no mundo inteiro. E depois nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, legalizada oficialmente, organizada oficialmente, para fazer esse trabalho, não é? Portanto, uma das doutrinas da Igreja Adventista é realmente a observância do sábado e dos 10 mandamentos e não apenas 9, não é? Como sendo necessários para a formação do nosso caráter para a vida eterna. E de tal forma nós nos identificamos com esse ensino bíblico que até o nosso nome oficial contém a referência ao sétimo dia. Que é o referência ao sétimo dia. E eles começaram a estudar e começaram a compreender aquilo que vem na lição de quarta-feira.
E a lição de quarta-feira fala-nos na marca da besta. Sim. Ora, a marca da besta é mencionada em Apocalipse capítulo 13, não é? E também em outros textos no livro do Apocalipse. Então, eles começaram a entender, tal como o irmão disse aí muito bem, que a marca da besta é o oposto da marca de Deus. O sinal da besta é o oposto do sinal de Deus, Certo. não é? Então, eles entenderam que realmente a marca da besta é a guarda do domingo. Portanto, o domingo é a marca da besta. Ou seja, o facto de a Igreja Cristã apostatada nos primeiros séculos, a partir do quarto século, quarto, quinto, sexto, a partir, portanto, a partir desses séculos, a Igreja mudou o mandamento de Deus. Aliás, mudou dois. Nós sabemos que a Igreja Católica retirou o segundo mandamento da lei, que proíbe o fazer e ajoelhar e fazer orações às imagens de escultura. Portanto, foi um dos mandamentos. O outro mandamento foi mudar o quarto, manda santificar o sábado, e eles passaram a dizer que santifica o domingo. Isso. Guarda o domingo e os dias de festa e dias santos. Pronto. Então, a Igreja Católica, o cristianismo apostatado, que depois passou a ser conhecido como a Igreja Católica Romana, colocou o domingo em lugar do sábado na lei dos 10 mandamentos. E isso foi uma grande apostasia que a Igreja Cristã fez no passado, não é? A partir do quarto século. Então, o que é que isto fez? Passou a ser um sinal, ou uma marca identificadora do poder que a Igreja Católica de Roma tem. A Igreja Católica Romana tem. Passou a ser conhecido, e a própria Igreja Católica Romana se orgulha disso, gaba-se disso, de que é um sinal do poder da Igreja Católica, não é? Que recebeu poderes de São Pedro, que foi o primeiro Papa, etc, etc. Tudo isso são coisas que não têm fundamento bíblico. Então, a própria Igreja Católica diz isso, afirma isso, que a mudança do sábado para o domingo é um sinal do poder, da autoridade que Deus supostamente deu à Igreja Católica. Isso. E é um sinal do poder e autoridade que a Igreja Católica tem. Então, eles próprios dizem que a mudança do sábado para o domingo é o sinal, é a marca deste poder. É a marca deste poder. E como nós sabemos, também pelo estudo das profecias, e não são só os adventistas que ensinam isto, os protestantes que surgiram durante a Idade Média, no século XVI, os crentes que também já viveram no século XIV, também já ensinavam que a besta mencionada em Apocalipse 13, que era a Igreja Católica Romana. Eles já ensinavam assim. E os adventistas do sétimo dia concordam com essa interpretação da Bíblia. Não somos os únicos a dizer que a besta do Apocalipse 13 é de facto a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles entenderam... Estamos cada vez mais isolados nessa interpretação. Mas por detrás de nós, todos os protestantes, todos os reformadores protestantes, todos sem exceção, identificaram o papado como sendo a besta de Apocalipse 13. Historicamente falando, ao longo dos séculos. Agora... O anticristo, a ponta pequena de Daniel 7, a ponta pequena de Daniel 8, todos os reformadores protestantes identificaram como sendo o sistema papal. Todos. Exatamente. Portanto, então os nossos irmãos começaram a entender pelo estudo da Bíblia que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13 era o domingo, não é? E que essa marca que será recebida pelas pessoas no mundo inteiro em breve, num futuro próximo, essa marca será recebida quando realmente as pessoas decidirem observar o domingo, depois de terem sido esclarecidas de que não é o domingo, é o sábado. Isso. Aí irão receber a marca. Exatamente. Porque quem está observando o domingo, não o sabendo e pensando que é esse o mandamento de Deus, porque assim aprendeu, assim foi ensinado, há uma ignorância sobre o assunto, Deus não leva em conta isso. Isso, há um texto em Atos 17:31 diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Exatamente, mas a marca deste poder é realmente o domingo, é a marca deste poder, é o seu selo, é o seu sinal. Agora, as pessoas só receberão a marca quando forem esclarecidas sobre o assunto e decidirem mesmo assim guardar o domingo e não o sábado. Aí receberão a marca da besta. Portanto, só aí, até lá não. Exatamente. Eu disse Atos 17:31, mas é Atos 17:30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, o irmão acabou, e eu quero enfatizar isso que o irmão acabou de dizer, a marca da besta só é recebida quando a pessoa, sabendo qual é o verdadeiro dia de repouso, mesmo assim o rejeita e, portanto, não quer antes aceitar a marca da autoridade da besta. Portanto, quando no futuro sair uma lei governamental, estatal, portanto, por parte de todas as nações do mundo inteiro, dizendo que todos os cidadãos, todos os habitantes do país têm que observar obrigatoriamente o dia de sábado como um dia santo. Portanto, quando o governo disser isso, de mãos dadas com a Igreja, e a Igreja pedir ao governo que faça essas leis, e o governo disser assim: sim senhor, nós vamos apoiar a Igreja e vamos fazer essas leis.
Quando os governos do mundo inteiro, quando as nações começarem a fazer essas leis, aí será imposta a marca da besta. Só aí. Só aí. E só aí é que quem observar o domingo, depois de ser esclarecido pelo alto clamor, depois do derramamento do Espírito Santo em chuva sobre o mundo inteiro for esclarecido sobre a verdade, depois do mundo ser esclarecido, então só aí quem aguardar o domingo receberá de facto a marca da besta. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ou seja, a marca da besta é algo que ainda está no futuro, não está ainda está no futuro. A menos que alguém hoje, reparem bem, ou seja, está no futuro, digamos, a sua aplicação universal, porque hoje, se alguém já está esclarecido sobre este assunto e mesmo assim não aceita, pois bem, ele recebe a marca da besta. Até a nível individual. Mas esta marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, tem um cumprimento escatológico e global, ok? Mas porque quem rejeita a verdade hoje, seja a verdade do sábado ou outra, portanto está em mau caminho, não é? Tendo sido convicta pelo Espírito Santo, não é? Exatamente. Quando na sua consciência percebeu que não é... E Jesus foi claro ao dizer que todo o pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Portanto, isso é muito claro. Agora, na lição de quinta-feira fala aqui das mensagens dos 3 anjos. E eu gostaria, irmãos, de levar-vos a pensar o seguinte. Eu, por acaso, poderia ter posto aqui um quadro que é o seguinte. Quando nós fazemos uma comparação entre o capítulo 7 do livro de Daniel e os capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse, encontramos a seguinte sequência. Em Daniel 7, encontramos 4 animais referenciados sequencialmente. Quais são esses 4 animais? O leão, com asas de águia, portanto, são animais híbridos, digamos assim, que imediatamente apelam para o leitor que lê isso. E atenção, estes animais não podem ser animais literais, nunca se viu na natureza um leão com asas de águia. Portanto, imediatamente, o que é que isso quer dizer? Isto são animais simbólicos, então há um significado literal por detrás daquele símbolo, ok? Então, mas repito, em Daniel 7 temos 4 animais, o leão, um urso, um leopardo e depois um animal muito esquisito, uma besta, digamos, com 10 pontas, ok? Depois desses 4 animais serem apresentados, aparece um poder usurpador e opressor que reina durante 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais, e esse poder é simbolizado pela ponta pequena ou pelo chifre pequeno. Depois disso, em Daniel 7, aparece o julgamento celestial, nos versículos 9 a 14. Então reparem, qual é a sequência? É os 4 animais, depois o poder opressor, portanto, da ponta pequena e finalmente o julgamento celeste, ok? Em Apocalipse 13 e 14 temos primeiro uma besta com 10 pontas e que tem as características do leão, do leopardo e do urso, ok? Depois temos a menção de um poder usurpador e opressor durante 42 meses, ok? E depois temos a proclamação das 3 mensagens angélicas, em sequência. Então reparem, os 4 animais em Daniel 7 correspondem à besta, a primeira besta do Apocalipse 13, que tem as características do leopardo, do urso e do leão, ok? Na ordem inversa, porque em Daniel 7, reparem, a sequência é leão, urso, leopardo, besta, ok? Porque os acontecimentos estão a ser vistos em direção ao futuro. No tempo de João está a olhar para trás e por isso se refere primeiro ao leopardo, depois ao urso e finalmente ao leão. Estão a ver? Ok? Então, aparece, portanto, repito, em Daniel 7 os 4 animais, em Apocalipse 13 a besta com características desses 4 animais, ok? A besta, aliás, é o próprio 4º animal, ok? Depois, aparece quer em Daniel 7, quer em Apocalipse 13, a menção de um poder usurpador durante 42 meses. Depois, em Daniel 7, o julgamento celestial e em Apocalipse 14, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Este paralelismo sugere o quê? Sugere o seguinte, prestem atenção, que enquanto no céu decorre o julgamento celeste, nesse mesmo período de tempo que decorre o julgamento celeste, na Terra decorre a pregação das 3 mensagens angélicas. Isso. Ok? Eu repito, este paralelismo entre Daniel 7 e Apocalipse 13 e 14 sugere, claramente, ao analisarmos a estrutura dos textos, que enquanto que no céu decorre o julgamento celestial, o chamado juízo final,
nesse mesmo período em que decorre no céu o julgamento, na terra, no mesmo período, decorre a pregação das 3 mensagens Isso mesmo. angélicas. Isso Ok? mesmo. Então, as 3 mensagens angélicas devem ser pregadas quando? Enquanto decorre no céu o julgamento celestial mencionado em Daniel 7, 9 a 14. Isto os nossos pioneiros compreenderam muito bem. E nós devemos hoje compreender isto igualmente. Ok? Está claro? Exatamente. Pronto, então eles começaram a entender que a marca da besta é o domingo, o selo de Deus é o sábado, começaram a entender que a besta é o papado, uma igreja que se une ao Estado para usar o poder do Estado para impor leis, para perseguir os dissidentes, ou para fazer como a igreja quer, e começaram a entender que a besta que sobe da terra, portanto, é os Estados Unidos da América, e entenderam também que a imagem da besta é o protestantismo que apostatará no futuro. Não estamos lá ainda. Portanto, a imagem da besta é o protestantismo que num futuro próximo irá apostatar. Não, irá... eu aí discordo, irmão. Permita-me corrigir. Não irá apostatar, irá atingir o clímax da apostasia. Porque Muito a apostatar dele está hoje já. Está bom, está correto. Estou de acordo, irmão. É isso mesmo. Ou seja, vai atingir o clímax da apostasia. Exatamente. Está a caminhar para o clímax, mas já está em apostasia e grande. Muito bem, é isso mesmo. Tanto que está em apostasia, que foi dada a mensagem em 1844, caiu Babilónia. Caiu Babilónia. Caiu. Ou seja, caíram o quê? Em apostasia. Exatamente, Então, houve uma queda moral. Já está em apostasia desde 1844. Agora, desde 1844. É uma apostasia que tem vindo a aumentar, a avolumar-se, não é? Exatamente, e essa apostasia atingirá o seu ápice, essa apostasia atingirá o seu máximo quando as igrejas protestantes quando se unirem ao mundo ou aceitarem o mundo de tal maneira dentro da igreja que quem olha para a igreja vê o mundo lá dentro. E isso é um ponto. Quando o mundanismo entrar totalmente nas igrejas protestantes, quando as igrejas protestantes aceitarem os ensinos do espiritismo e quando as igrejas protestantes pedirem ao Estado que apoie os seus dogmas, as suas leis religiosas, pedirem o apoio do Estado e pedirem que o Estado imponha aquilo que a igreja protestante ensina. Portanto, isto atingirá o seu climax, mundanismo, espiritismo e o apoio do Estado. Portanto, e quando alcançar este estado lastimoso, então será novamente pregada a mensagem caiu Babilónia, que fará parte da mensagem do alto clamor. Exatamente, e aí é um apelo para que as pessoas saiam de Babilónia e se juntem. E um apelo para que saiam de lá, porque já não faz sentido continuar lá, não é? Porque a queda foi total, a queda foi completa, não é? Muito bem. Então, eles entenderam que a imagem da besta se formará num futuro próximo, quando as igrejas protestantes apostatarem por completo e pedirem ao governo que os apoie, não é? Quando a igreja pedir o apoio do Estado, servindo-se do poder do Estado, dirigindo o poder do Estado, empregando o poder do Estado, empregando o poder político, quando a igreja fizer isso, terá sido formada a imagem da besta. E porquê é que se diz que isso é a imagem da besta? Porque a besta, por definição bíblica, e todos os protestantes dos séculos passados entendiam isto, a besta é uma igreja unida ao Estado. Era a igreja de Roma unida ao Estado. Isto é a besta. Portanto, aliás, deixa-me ler só um pouquinho as linhas que diz assim. E podemos terminar com isso. E depois eu também quero ler aqui uma citação da lição de sexta-feira. Aliás, esta citação da lição de sexta-feira já deveríamos ter lido, porque diz assim: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que o de Roma, honrará desta maneira mais o papado do que a Deus, e prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Quem é o poder que impõe a instituição que Roma ordenou? Portanto, serão os governos e será a imagem da besta. Adorará a besta e adorará a sua imagem, isto mencionado em Apocalipse 13, ao rejeitarem a instituição que Deus declarou ser o sinal da sua autoridade, o domingo. E ao honrarem em seu lugar, ao rejeitarem a instituição que Deus declarou ser o sinal da sua autoridade, que é o sábado, e ao honrarem em seu lugar a instituição que Roma escolheu como sinal da sua supremacia, que é os homens aceitarão, que é o domingo, os homens aceitarão, de facto, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E só depois desta situação estar assim plenamente exposta perante o povo e este for levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Este texto é extremamente importante. Portanto, e já agora, para que os irmãos possam entender o que é a besta, o que é a imagem da besta, prestem muita atenção àquilo que eu vos vou ler. Isto está no capítulo
Isto está no capítulo 25 do livro Grande Conflito. E dentro deste capítulo há lá uma página que diz assim: quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou, a igreja cristã apostatada, Isso. procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o Isso. empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição dos hereges. Agora reparem, a fim de os Estados Unidos da América formarem uma imagem desta besta do passado, a fim de formarem uma imagem Tem que daquilo atuar da mesma maneira. Exato. Ora bem, agora ouçam bem atenção ao que está escrito. A fim dos Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também será empregue pela Igreja protestante para realizar os seus próprios fins. Sempre que a Igreja obteve o poder secular, empregou-o para punir Isso. a discordância das suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na perseguição prolongada aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de pastores não conformistas com a liderança da Igreja, que dizia que tinha que ser assim, foram obrigados a deixaram as igrejas, o trigo deixou as igrejas, os foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio no século XVI e XVII. Ora, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto Correto. preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, Exatamente. a besta. Assim, e termino, assim, a apostasia na Igreja, agora num futuro próximo, que está mesmo à nossa frente, preparará o caminho para a imagem da besta. Não é? Então, o que é a besta? União da Igreja com o Estado. O que é a imagem da besta? União da Igreja com o Estado. Aqui o catolicismo, aqui o protestantismo. Estão a ver? E o protestantismo apostatado no futuro próximo, unido ao Estado, e o catolicismo romano unido ao Estado, juntar-se-ão e os dois juntos tentarão dominar e governar o mundo inteiro. Ok? Pronto, isto são coisas muito sérias. Muito. São coisas muito sérias e não se diz de ânimo leve, é porque é extremamente importante mencionar estas coisas. Não há prazer nenhum em falar nisto, só. Isto é motivo de tristeza, não é? Que isto aconteça, mas a realidade das profecias é esta. Então os pioneiros, estes nossos irmãos do século XIX, entenderam tudo isto. Eles entenderam tudo isto. E começaram a pregar com muita clareza de pensamento aquilo que vem na lição de quinta-feira, que são as mensagens dos 3 anjos. Quando eles compreenderam isto tudo, o que é a besta que sobe do mar, o que é a besta que sobe da terra, o que é a imagem da besta, uma imagem da besta que sobe do mar, não é? Que é uma besta, um poder semelhante à que surgiu do mar. Quando eles entenderam isto, eles começaram a pregar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, com muita clareza, com muito poder. E é isso que ainda se faz hoje, atualmente, não é? E eles também entenderam, e agora obtiveram a confirmação, quando eles abriram a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, e verificaram que o resultado da pregação da mensagem dos 3 anjos, que está lá em Apocalipse 14, que diz, aqui está, ou aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé de Jesus. Ou seja, o fruto da pregação dessa mensagem dos 3 anjos será que Deus terá sobre a terra um povo que guarda os mandamentos de Deus. Amém. Amém. E não apenas 9, não é? Portanto, terá um povo que guarda os mandamentos de Deus, além de ter a fé de Jesus. Amém. Então isto é extremamente importante, isto é um resumo muito resumido, Exatamente. não é? Isto é algo muito abrangente, mas como não temos tempo, é este o resumo. E irmão, eu queria mesmo encerrar com 3 versículos do Evangelho de João e começo com o texto de João 16:4, em que Jesus disse assim: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Pois, ou seja, qual é o propósito da profecia? É que quando as coisas acontecem, aquilo que está predito vem a acontecer, a gente se recorde de que Jesus disse.
E acredite. E acredite, exatamente. E agora, outros textos que ainda são mais claros do que este que eu acabei de ler, por exemplo, em João 14, 29, diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Acreditem. Vós creiais ou acreditem. E Ora finalmente bem. outro texto de João 13 e no versículo 19 diz assim: desde já vos digo antes que Isso. aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Pronto, ora Então, bem. quando as coisas que estivemos aqui a falar e que estão perdidas na profecia bíblica vierem a acontecer, Uhum. irmãos, deixem dizer-vos isto de forma muito clara. Todos aqueles que estiverem vivos e que virem essas coisas acontecer, o que é que imediatamente se vai confirmar na mente deles? Vai-se confirmar a certeza de que o grande eu sou não falhou. E se ele não falhou predizendo aquilo que está a acontecer diante dos nossos olhos, é porque ele é o quê? É digno de confiança. Isso, em vez Exatamente. de diminuir a nossa fé num momento que vai ser muito duro para aqueles que querem permanecer fiéis a Deus, isso vai reforçar a sua fé. Porque está Exatamente. diante deles acontecimentos que eles sabem que foram preditos e Jesus ele próprio disse: eu digo-vos antes que aconteça, para que quando acontecer, portanto vós creiais e saibais que eu sou o grande eu sou. Então o grande Agora, eu sou está no controle dos está no acontecimentos controle. humanos. E Exatamente. portanto, se ele está no controle dos acontecimentos humanos, então, irmãos, qual é o receio que nós devemos ter para que ele controle a nossa vida? Nenhum, absolutamente nenhum. Mas só temos é que deixar aquele controle. Se não Isso, deixarmos aquele controle, exatamente, não adianta nada. exatamente. Então, não esqueçam que o fruto da pregação destas três mensagens está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e fé de Jesus. Isto é tão importante, porque quem é que o dragão odeia? Quem é que o diabo odeia? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Contra quem é que o dragão faz guerra? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É por isso que durante este conflito há esta guerra contra a lei de Deus. Mas apesar desta guerra que o dragão faz contra aqueles que guardam os mandamentos, Apocalipse 12, versículo 17, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que haverá um povo que, no fim dos tempos, que guardará todos os mandamentos Amém, de Deus. amém. Ok, Contra irmãos. o poder da besta e da sua imagem. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado pela oportunidade que tu nos deste mais uma vez de podermos confiar na tua palavra, poder explanar a tua palavra e, Senhor, podermos nos unir aqueles que te amam verdadeiramente e que querem amar-te de todo o seu coração, obedecendo à tua lei, possamos nos unir sob as mesmas crenças, sob a mesma esperança, sob o mesmo Senhor da verdade. Ó bom Pai, que tu nos ajudes para que nós possamos verdadeiramente, como povo, estarmos cada vez mais unidos uns aos outros. Amém. E que essa união seja o resultado de estarmos mais unidos a Ti. Fortalece-nos em Ti, aumenta a nossa fé e prepara-nos, Senhor, para estes grandes acontecimentos que estão diante de nós. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, assim seja. Ok, amigos, ficamos por aqui hoje, despedimos-nos, até para a próxima semana, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Deus abençoe a todos, até para a semana. Obrigado.